Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, no História da Igreja, nós vamos falar sobre uma questão muito importante dentro do cristianismo e que desde os tempos mais antigos da Igreja já está perpetuado na história da Igreja essa questão. Ainda no nosso meio existem pessoas, ramificações, doutrinas, né, que ensinam e negam a Trindade. Ensinam que Jesus não é Deus e, consequentemente, eles negam a Trindade. Eles até fazem um batismo só em nome de Jesus ou em nome do Senhor, mas negam a forma trinitária. E eu mostrarei agora aqui um pouco na história da igreja que a igreja sempre batizou na forma trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente pode ver essa realidade já no Evangelho de São Mateus, se não me engano, capítulo 28, versículo 19, quando Jesus ressuscita, ele diz: ide por todo mundo, batizai as nações, batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente já vê essa fórmula trinitária do batismo sendo desenvolvida pelo próprio Cristo. E em toda a história da igreja, a igreja sempre batizou usando a forma trinitária. Aqui eu estou com a patrística e na Didaqué, que é o primeiro catecismo cristão, um documento ainda do primeiro século. Olha como era a forma batismal naquele período, dentro da história da igreja. Olha aí, ó. Se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça-o em água quente. Na falta de uma e outra, derrame 3 vezes água sobre a cabeça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, a fórmula correta do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a fórmula trinitária. Quem nega o batismo nessa fórmula trinitária, está caindo em uma heresia. A gente vê em toda a história da igreja, quando os cristãos vão ser batizados, aplicam-se a eles, ali no ritual do batismo, essa expressão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a igreja sempre batizou dessa forma. Infelizmente, por conta de muitas heresias, hoje tem ramificações que ao batizar uma pessoa não usa essa forma. Precisamos saber dessas realidades para a gente não se enganar. Precisamos saber dessas realidades para a gente ficar sempre atento. Porque as heresias, elas se parecem muito com a verdade. Mas não é verdade. Heresia tem algo de verdade, mas o resto é mentira. Então, a gente tem de ficar por dentro das verdades centrais da fé, que sempre a igreja fez, sempre a igreja praticou, desde os primeiros séculos. E essa questão do batismo é uma. Aqui na Didaqué, que é um documento cristão do primeiro século, ensina-se que a forma batismal é trinitária, e não somente em nome de Jesus ou em nome do Senhor, como algumas pessoas pela eafora batismo. Por isso está na história da igreja essa fórmula correta de batizar as pessoas. Amém.